Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o nosso amado Pai Celestial, seja derramada abundantemente sobre a sua vida, dentro da sua casa, na vida da sua família. E que juntos nós clamemos a Deus, nosso Pai, para que Ele compadeça de todas as famílias da terra. Na promessa dEle está está escrito que Ele, através de Abraão, que deu ouvidos à voz dele, ele abençoaria todas as nações, todas as famílias da terra. E essa promessa que Deus fez a Abraão, ele a cumpriu na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, para que nós tivéssemos esperança, para que nós esperássemos alguma coisa boa. Porque se nós pararmos e analisar a realidade da vida no mundo, nós não vamos encontrar coisas boas a não ser alguns momentos prazerosos. Mas quando eles passam, vem a realidade. E a realidade é de quem vive no mundo que jaz no maligno, e todos vivem. Porque só há este mundo aqui para nós vivermos nele. O mundo que jaz no maligno. O mundo não é do maligno. Fique bem claro isto, como João fala. Mas o mundo está no maligno, ou seja, Satanás com o seu engano, com a sua bandeira. Qual que é a bandeira de Satanás? É o engano. Ele tem como objetivo já definido que é roubar, matar e destruir. E esta é a bandeira dele, o engano para chegar a este objetivo. Para alcançar o seu foco, roubar, matar e destruir. Ele leva as pessoas a viver um engano, a viver na mentira. E isto é perigoso. Viver no engano, viver na mentira é perigoso, porque nós estamos evidenciando o que Jesus Cristo falou. O esfriar do amor nos corações de quase todos. Isto é o que? Uma mostragem de Deus, que nós caminhamos para o tempo do fim. E a qualquer momento poderá haver uma intervenção de Deus na vida da humanidade. Hoje, toda equipada com a tecnologia. Hoje, toda equipada com o conhecimento. Mas mesmo assim, haverá intervenção de Deus, como houve nos dias de Noé, quando Deus interviu na vida da raça humana, salvando apenas 8 pessoas e matando os demais, simplesmente porque eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Este foi o erro deles, não quiseram ouvir a voz de Deus. Eu sou a pastora Carmen Soares, e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Porque como nós lemos em João capítulo 8, no verso de número 47, nosso Senhor Jesus Cristo nos fala: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Se uma pessoa não gosta de escutar a palavra de Deus, é porque ela não é de Deus. Ah, pastora Carmen, mas todo mundo é de Deus. Sim, mas nem todos honram a Deus. E quem honra a Deus é porque reconheceu que é de Deus. Na verdade, Deus é dono de tudo e de todos. Mas a maioria não honra a Deus, porque não são de Deus, porque elas não querem ser de Deus. Mas eu repito para você o que Jesus falou: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E escutar as palavras de Deus faz bem para a nossa vida, faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso coração e nos conduz no caminho certo. E no caminho certo nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e no verso de número 13, nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: entrai pela porta estreita, entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Ninguém quer andar por caminho estreito. As pessoas querem ver diante de si um horizonte largo, espaçoso, para eles se sentirem bem o tempo todo. Ninguém quer caminhar num trilho. Nos dias atuais, ninguém quer caminhar numa estrada de terra, numa estrada cheia de obstáculos, cheia de buracos, digamos assim. Ninguém quer caminhar numa estrada sem asfalto. Todo mundo só quer caminhar em estrada com asfalto de primeira qualidade, de boa qualidade. Ninguém quer andar num caminho estreito. Ninguém quer andar num caminho espinhoso. Ninguém quer entrar numa porta estreita. Ninguém quer andar num caminho que representa agrúria, sofrimento. Ninguém quer andar por um caminho que a pessoa tem que abrir mão da sua vontade. Porque andar no caminho estreito é abrir mão da nossa vontade. Porque o caminho estreito é a vontade de Deus. Mas a nossa vontade é caminho largo, é caminho espaçoso, é caminho que nos leva a nos sentirmos confortáveis, na nossa zona de conforto. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala isso, que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. São muitos os que entram por ele. E é hora de vigiar, porque está sendo posto diante de nós exatamente isso: caminho largo, espaçoso, porta larga, espaçosa, exatamente para nós negarmos o nosso Deus, para nós abandonarmos a nossa cruz e adotar um outro estilo de vida. Infelizmente, está sendo oferecido um evangelho barato, um evangelho falsificado, adulterado, que é o evangelho sem cruz, porque as pessoas não estão querendo carregar cruz. Elas estão querendo simplesmente que Deus as sirvam, dando a elas o melhor desta terra, como nós lemos em Isaías capítulo 1 e verso 19. Ué, pastora Carmen, mas se Deus ofereceu para nós o melhor desta terra, por que eu vou querer andar por um caminho estreito? Por que eu vou querer entrar por uma porta estreita? Por quê? Se a oferta de Deus é boa, se eu quiser ouvir a Ele, eu comerei o melhor desta terra. A gente ouve muito isto, infelizmente. Muitas pessoas, muitos líderes enveredaram pelo caminho da teologia da prosperidade, criando uma geração de pessoas que não submete à palavra de Deus, mas que busca a Deus apenas para que Ele resolva os seus problemas imediatos. E se Deus não resolver os problemas imediatos, como o financeiro, o problema de saúde, ou o problema de famílias e outros tantos que estão aí, e se Deus não resolver imediato, elas acabam dizendo que Deus não existe, ou que Deus não está naquela igreja, no local que ela está congregando, porque o problema dela não está sendo resolvido, porque ela quer resultado imediato, ela quer estalar o dedo no mundo espiritual e ver as coisas acontecerem para dar a ela uma vida confortável. Quem que quer viver uma vida angustiante? Ninguém quer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer carregar cruz. Ninguém quer. As pessoas querem o melhor carro, a melhor casa, na melhor rua, na melhor cidade, no melhor bairro da cidade. Eu estou dizendo aqui para você que é pecado ter essas coisas. Mas se eu voltar para Jesus Cristo,
e olhar para as suas palavras fiéis, eu vou lembrar também que ele disse para nós: não ajunteis para vós outros tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, destrói, e o ladrão mina, fica de olho, querendo tomar, querendo pegar para ele. Mas ajunteis para vós outros tesouro no céu, porque lá o diabo não entra para poder roubar o que é nosso. Lá não tem ladrão, lá não tem assassino, lá não tem destruidor, lá não tem morte, lá não tem ganância. O diabo que outrora foi ganancioso lá, foi expulso de lá. E com ele foi expulso 1/3 dos anjos que desprezaram a palavra de Deus e seguiram a palavra de Satanás. Tudo isso por quê? Exatamente porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Mas quem não escuta as palavras de Deus é porque não quer ter compromisso com ele. Então nós precisamos abrir o nosso coração para o agir de Deus, para o agir do Espírito Santo na nossa vida. E se Deus quer que nós entremos pela porta estreita, e Ele quer, e que nós caminhemos pelo caminho estreito, e Ele quer. Se Deus quer que nós rejeitemos a oferta da porta larga, e Ele quer. Se Ele quer que nós rejeitemos a oferta do caminho espaçoso, da porta larga e espaçosa, e Ele quer isto para a nossa vida. Então é preciso renunciar a alguma coisa. É preciso que haja renúncia. Tá aí outra coisa que ninguém quer também. Mas é preciso lembrar que existe uma batalha espiritual, que existe uma luta travada. O diabo travou uma luta, Satanás travou uma luta com o objetivo, travou uma luta contra Deus. E lógico que ele não é páreo para Deus, e ele ainda não foi aprisionado, porque o próprio Deus determinou o tempo para isso, para ele ser aprisionado no inferno, no lago de fogo e enxofre, eternamente. Mas enquanto esse tempo não chega, Deus, Ele espera de mim e de você que nós demos ouvidos à palavra dele e não obedeçamos aos enganos de Satanás e nem desejemos as coisas que ele coloca diante de nós, porque ele coloca com o único foco de nos tirar da presença de Deus. Por isso é fácil as pessoas acreditar no evangelho falsificado, no evangelho que nega a cruz, no evangelho que nega a aflição, que nega a perseguição, que até fala para as pessoas: se você está sendo perseguido, é porque Deus não está te ajudando. Se você não tem dinheiro, é porque Deus não está te abençoando. E por aí vai. As pessoas sendo induzidas a relacionar com Deus apenas para elas conquistarem as coisas deste mundo. E elas se esquecem de algo que o apóstolo Paulo falou: que se o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo for apenas para nós conquistarmos coisas no mundo que jaz no maligno, misericórdia, nós somos os mais infelizes da face da terra. Se o seu relacionamento com Deus é apenas para Ele te dar coisas, para serem consumidas aqui no mundo que jaz no maligno, você está sendo enganado, você está sendo enganada. Porque é claro, Deus tem o melhor sim para nos dar, mas Deus não nega a palavra dele. E ele já falou, quando Jesus Cristo estava lá diante de Pilatos, e o Pilatos falou para ele assim: você sabe que eu tenho poder para te soltar? O que Jesus disse para Pilatos? Nenhum poder teria sobre mim se do céu não lhe fosse dado. E ainda disse mais para Pilatos: o meu reino não é deste mundo.
Eu preciso ter isto no meu coração. As palavras do Senhor Jesus, que o reino dele não é de um mundo que jaz no maligno, ainda que ele seja dono do mundo, ainda que ele seja herdeiro de todas as coisas, como nós lemos no Salmo de número 24, que do Senhor é a terra e todos os que nela habitam. Todos são de Deus. Mas como eu disse, eu repito para você, nem todos honram a Deus. Nem todos querem ser de Deus. Nem todos querem viver vida santa. Nem todos querem abrir mão dos prazeres carnais para poder viver em santidade para Deus. As pessoas querem aproveitar a vida, porque elas acham que só se vive uma vez, então elas têm que aproveitar a vida. Eu já digo para você, realmente só se vive uma vez. E é porque só se vive uma vez é que nós temos que ter sabedoria. É que nós temos que fazer as escolhas certas. E fazer a escolha certa, a melhor escolha da nossa vida, é ouvir a palavra de Deus, porque quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Mas não basta escutá-las. Tem que escutá-las e praticá-las, como Jesus fala no capítulo 7 de Mateus. A respeito dos dois fundamentos. Se você pegar e analisar o capítulo 7 de Mateus, você vai ver Jesus falando sobre estas coisas. Sobre as verdades reveladas a nós, as verdades do reino dos céus, que veio até nós, trazido pelo Senhor Jesus Cristo. Mas neste reino, para poder viver nele, entrar nele, a porta é estreita. A porta é estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos os que acertam com ela. Porque o caminho é largo. O caminho é largo. O caminho que está posto diante das pessoas. O caminho é largo, o caminho que as conduz para uma vida mentirosa, para uma vida falsa, para uma vida vazia. O caminho é largo. Quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela percebe que por mais que ela tenha corrido pelo caminho largo e espaçoso, mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro, é apenas ela e Deus. Só ela e Deus. Aí quem é que vê o que está dentro do coração dela? Somente Deus. E aí ela chega à conclusão que ela estava indo na direção errada. Eu estou indo na direção errada. Muitas pessoas sabem disso e elas dizem isso para si mesmas. Eu estou indo na direção errada. Mas ela não quer abrir mão dos prazeres transitórios ou momentâneos que são oferecidos para poder entrar no caminho certo, porque o caminho certo é Jesus, é o caminho estreito, é o caminho da santidade, é o caminho da cruz. Ele que não desistiu de nós. Mesmo conhecendo o nosso coração, mesmo conhecendo a nossa mente, mesmo sabendo do que nós somos capazes de fazer, ele sabia que o seu discípulo iria traí-lo e o vender por 30 moedas de prata. Ele sabia disso. Ele sabia que os demais discípulos iriam abandoná-lo e deixá-lo sozinho naquele momento de grande angústia da sua vida. Ele sabia de tudo isto. Ele sabia que seria cuspido, coroado de espinho. Ele sabia que seria chicoteado pelos soldados romanos, pois ele havia sido entregue nas mãos deles, pelo seu próprio povo, o povo judeu. Ele sabia de tudo que iria acontecer com ele, mas mesmo assim, ele partiu para cima do diabo. E de que maneira? Em obediência à palavra de Deus. Ele não pegou uma espada e partiu para cima do diabo, guerreando com ele com a espada para poder derrotá-lo. Mas ele partiu para cima do diabo do jeito que Deus havia determinado. Ele deveria trilhar um caminho estreito.
Ele deveria entrar, escolher a porta estreita. E o caminho estreito, a porta estreita, era levar sobre si a cruz e levar o pecado do mundo, levar a condenação do mundo sobre si. Este era o caminho estreito, que ele tinha que andar por ele. Por isso Paulo fala em Romanos que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós. Ele ainda faz a pergunta: porventura ele não nos dará com ele todas as coisas? É certo que sim. Mas em primeiro lugar, é preciso fazer a escolha certa, fazer como Jesus Cristo fez. Se você parar e analisar e lembrar que antes de Jesus Cristo partir para cima do diabo, carregando a cruz, com toda a humildade, ele foi tentado pelo próprio diabo, lá no deserto, quando ele esteve jejuando por 40 dias e 40 noites consecutivas. E o diabo chega no final desse período, desses 40 dias e 40 noites, mostrando para ele o quê? Exatamente o caminho largo, a porta larga, o caminho espaçoso, a porta espaçosa. Contrária à vontade de Deus para o filho dele. Contrária à vontade de Deus para o Senhor Jesus. Aí o diabo chega e mostra para ele. Primeiro tenta ele dizendo: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, ele foi sutil, ele foi falso, enganador, querendo levar o Senhor Jesus Cristo, tentar a Deus, obedecer ao diabo, porque se ele manda as pedras transformarem em pães porque ele estava com fome, ele deixaria de escutar a palavra de Deus, ele deixaria de obedecer a palavra de Deus para obedecer a palavra do diabo. Ele estaria obedecendo a Satanás, porque foi Satanás quem falou: manda que as pedras se transformem em pães. Agora você imagina o Filho de Deus mandando as pedras transformarem em pães para provar que ele é Filho de Deus. Ele não tinha que provar nada para o diabo. Ele sabia quem ele era, de onde ele veio e para onde ele iria. Ele sabia para que ele havia nascido, para buscar e salvar o que estava perdido. E ele sabia que ali ele estava diante de uma batalha espiritual. Era ele e o diabo, que outrora era Lúcifer, que estava lá nos céus, que estava no Éden, no jardim de Deus, que estava com Deus, mas que levantou o seu calcanhar contra Deus, rebelou contra Deus, querendo colocar o seu trono maligno acima do trono de Deus, para que a maldade prevalecesse no universo, para que o roubo, a morte, a destruição dominasse no universo e permanecesse eternamente. O que Deus faz? Deus o expulsa de lá, o lança no abismo, ele e os seus demônios e os seus maus intentos. A batalha espiritual começou aí. E agora, quando ele confronta Jesus Cristo, mostrando para ele a porta larga, mostrando para ele o caminho espaçoso, a porta larga e espaçosa, o caminho que o conduziria à perdição, ele mostra para Jesus: transforma as pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Então ele disse: também está escrito. Porque o diabo citou para Jesus: está escrito. Mas o que Jesus cita para ele? Também está escrito. Escrito mesmo que Deus havia dito. O que Deus falou? Nem só de pão viverá o homem. Está escrito na lei de Moisés para os filhos de Israel. Jesus, como um judeu, um israelita, um judeu, ele simplesmente citou o que já estava escrito na lei. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Além de escutar as palavras de Deus, obedece também a palavra de Deus. E era isso que Jesus estava fazendo ali, lá no deserto, 40 dias com fome, 40 noites com fome. Ele estava exatamente obedecendo às palavras de Deus. Aí chega lá o diabo, para tentar seduzi-lo,
mostrando o fascínio do mundo que jaz no maligno, querendo seduzir o Filho de Deus, oferecendo a ele as coisas que o mundo oferece, os prazeres momentâneos. Você pode parar um pouco e analisar. Por mais que a pessoa viveu uma vida frenética, uma vida agitada, uma vida aproveitando o melhor que existe no mundo, vai lá no velório desta pessoa, vai lá para você ver. Ela acaba como todos, no caixão, ou vai ser sepultado ou vai ser cremado. Mas acabou, o pó voltou ao pó. E aí, sabe o que vai acontecer com a alma dessa pessoa? Ela vai ter que prestar conta do que ela fez para Deus. Ela vai prestar conta. E aí, nesta hora, dependendo do que ela fez, se ela rejeitou as palavras de Deus, se ela rejeitou a salvação oferecida em Jesus Cristo, ela está condenada. Não adianta fazer nenhuma oração forte, nem fazer campanha de oração para poder tirá-la do inferno, que não tem jeito mais. Se ela foi condenada ao inferno, porque ela não ouviu a palavra de Deus, porque quem é de Deus, se você é de Deus, então ouve as palavras de Deus e obedeça o comando de Deus para a sua vida, porque assim como o diabo chega para Jesus Cristo e mostra para ele um outro comando, uma outra direção, o que Satanás queria fazer? Ele queria dar uma outra direção para a vida de Jesus. Ele queria mostrar um outro caminho para Jesus Cristo seguir. Queria tirá-lo do plano de Deus, do propósito de Deus, não se contentando com a resposta do Senhor Jesus em relação às pedras. Ele permaneceu fazendo oferta ao Senhor. Ele permaneceu e citando exatamente a palavra de Deus por causa disso. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E ele não chegou lá falando coisas estranhas para o Senhor Jesus. É uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, o diabo, ele vai usar todo o seu potencial. E usou a própria palavra de Deus. Quando ele chega para o Filho de Deus, ele fala para ele. Jesus não cedeu à tentação das pedras transformarem em pães. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Mas ele cita exatamente o quê? A palavra de Deus. Olha para você ver. No verso de número 6 de Mateus, capítulo 4. Ele fala para o Senhor Jesus assim. Primeiro, ele pegou Jesus e o levou à cidade santa, ou seja, a Jerusalém. E o colocou sobre o pináculo do templo, a joia dos judeus, que existia naquela época. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Eu pergunto para você, o que o diabo estava utilizando aqui? A palavra de Deus. Mas ele estava utilizando apenas aquilo que era interessante para ele, para tirar Jesus Cristo do caminho estreito, da porta estreita, para seduzi-lo a escolher o caminho largo e espaçoso, a porta larga e espaçosa que leva para a condenação. E lá ele mostra para o Senhor Jesus a palavra de Deus. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Mas qual foi a resposta do Filho de Deus? No verso 7 de Mateus 4, Jesus também disse para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus e as praticam. E não deixa Satanás seduzi-lo para ele se transformar em inimigo de Deus. Porque o que Satanás queria nessa batalha que começou lá nos céus, quando ele ainda era anjo de luz? Ele queria exatamente tirar Jesus Cristo do plano de Deus, o mesmo que ele faz comigo e com você, mostrando para nós o caminho largo para nos tirar também da presença de Deus. No verso de número 8, o diabo não desistiu.
levou o Senhor Jesus Cristo a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles, do mundo. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo é mentiroso, Jesus sabe disso. E sabia também naquela época. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira. E ele falou: tudo isso te darei. Ele não é dono de nada. O que ele oferece é coisa que ele usurpou. E Jesus partiu para cima dele, mais uma vez dizendo para ele, dizendo para Satanás. Quando Satanás diz para ele: tudo isso te darei se prostrado me adorares, Jesus partiu para cima dele. E partiu também usando a palavra de Deus, dizendo para ele, Jesus, então lhes ordenou Jesus: retira-te, Satanás. A palavra Satanás é adversário. Retira-te, adversário, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, só a Ele darás culto. Aqui no texto de Mateus capítulo 4, no verso 11, está escrito que com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Os anjos do Senhor vieram e serviram o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele escutou e ele guardou as palavras de Deus no seu coração. O mesmo que Deus espera de mim e de você, que nós não nos deixemos ser seduzidos pelas ofertas momentâneas do presente século, que está sendo postas diante de nós. O Tiago também, ele escreveu: chegai-vos a Deus, e Deus chegará até vós. E sujeitai-vos, portanto, a Deus. Primeiro ele diz isso: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é que Jesus Cristo fez? Ele resistiu ao diabo. Resistiu por quê? Porque ele sujeitou a Deus e sujeitou a palavra dele, ouviu a palavra de Deus e obedeceu, mesmo sabendo que o caminho que ele tinha pela frente seria caminho estreito, a porta que ele teria que entrar seria a porta estreita, mas ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. A palavra do Senhor diz para nós em Daniel que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte sobre a face da terra. Jesus sabia quem era o seu Deus. E nós precisamos saber quem é o nosso Deus. E aqui no verso 8 de Tiago 4, Tiago fala: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, porque não dá para servir a Deus e ao mundo. O sistema organizado por Satanás contra Deus, que se opõe a Deus, que arrasta as pessoas para viver a vida promíscua, a vida de engano. Então é preciso ficar atentos. O inimigo não está brincando. Ele não está brincando.